Vamos começar, então, no livro de geografia, na página 13, certo, amores? A gente vai começar, então, a falar agora sobre o transporte rodoviário, certo? Esse tipo de transporte, ele começou a ser utilizado no século XX, claramente, depois da Revolução Industrial. A gente vai ter um boom na indústria automobilística que vai fazer, principalmente com o conceito do Fordismo, que é aquela alta produção com custos mais baixos, para que assim, grande parte da população pudesse ter um meio de transporte, né? Pudesse ter um carro. E aí, a partir disso, houve a necessidade, né, de construir rodovias e tudo mais, porque as pessoas iam se locomover muito mais rápido, tá? Sem contar que o transporte rodoviário vai ser muito bom para médias ou longas distâncias, certo? E vai fazer e o risco de prejudicar a mercadoria vai ser menor, tá? No transporte rodoviário do que, por exemplo, num navio que vai ficar muito tempo fora, né? Seria uma carga mais para produtos mais frágeis, certo? Esse tipo de transporte também. Ele vai ser um pouco melhor porque vai ser bem mais rápido e por ser bem mais rápido, vai chegar no destino mais intacto em si. Certo, queridos? Então, vamos ver aqui o que o livro vai nos dizer. O uso dos automóveis como meio de transporte começou no início do século XX, quando a indústria automobilística se expandiu. Pessoas e mercadorias passaram a ser transportadas por diversos tipos de veículos automotivos, carros, caminhões e ônibus. A facilidade do acesso e maior rapidez em cobrir distâncias curtas e médias, quando comparadas às ferrovias, fizeram com que os países adotassem esse tipo de transporte em seu território. Mas o transporte rodoviário apresenta algumas desvantagens se comparado aos outros tipos, dentre elas a manutenção cara das estradas e o preço do combustível, que varia de acordo com o valor do petróleo, e a necessidade de construção de infraestrutura adequada, pontes e viadutos, entre outros, com a manutenção periódica mais constante. Então, gente, aqui eu quero que vocês grifem o parágrafo todo, tá? Que ele vai estar resumindo praticamente tudo que vai ser o transporte rodoviário, certo, queridos? Muito bem. Então, a gente vai entrar no vamos fazer, certo, queridos? Certo, queridos, vamos falar então sobre o canal do Panamá no Geografia em Ação na página 15, certo? Primeiro a gente vai fazer a leitura do texto e depois a gente vai ver o que ele tá pedindo pra gente. Então vamos lá. O canal do Panamá. Interligar a rede de transporte construindo vias adequadas faz toda a diferença para o intenso movimento de cargas, mercadorias e pessoas. Atravessar o Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico com um barco só era possível contornando-se toda a América. Atualmente isso é mais fácil, mas só foi possível com muito empenho e grandes investimentos. É possível fazer a travessia através do Canal do Panamá. Com ele, barcos e navios podem atravessar de um oceano ao outro em pouco tempo. A ideia de se fazer um canal vinha desde a ocupação espanhola no século XVI, pois se pensava em aproveitar o rio Chagres, um importante meio de ligação entre o istmo do Caribe e o Oceano Pacífico. Em 1880, após a concessão do governo colombiano, que administrava até hoje o que conhecemos como Panamá, o engenheiro francês Ferdinand de Lesseps, que já havia construído o canal de Suez no Egito, deu início às obras que foram concluídas em 10 de outubro de 1913. A construção desse importante canal enfrentou muitos imprevistos e grandes dificuldades. O clima tropical, com chuvas concentradas e torrenciais, atravessava a construção. O relevo era uma dificuldade para que o canal ficasse no nível do mar. E as doenças tropicais causavam muitas mortes entre os trabalhadores.
Além disso, durante a construção, o povo panamenho sonhava em ser independente da Colômbia. Com a ajuda dos Estados Unidos, que compreende a importância estratégica do canal, houve revoltas que resultaram na independência do país. Em troca dessa ajuda, os estadunidenses custou o Panamá a perda do controle do canal, que só foi devolvido em 31 de dezembro de 1999. Assim como o do Egito também ficou controlado por outras potências, né? O funcionamento do canal do Panamá é feito por eclusas que permitem aos barcos e navios vencerem os desníveis do terreno. E o trajeto pelos 80 quilômetros que separa o Atlântico do Pacífico leva aproximadamente 10 horas. Até 2011, mais de 1 milhão de navios já haviam transitado pelo Canal do Panamá desde sua inauguração. Um dos problemas atuais que o transporte por esse canal enfrenta é o tamanho dos navios. Como eles estão cada vez maiores, a dificuldade de transitar nessa região. Lembrando, gente, a gente está falando de um rio, né? Quanto maior for o barco, mais dificuldade ele vai ter para atravessar. Porque também a gente vai ter umas ilhas dentro desses rios que vai fazer com que eles possam bater e esse tipo de coisa, tá? E também, por ser um local mais tropical, apesar de estar sempre úmido, vai ter uns períodos mais de sequinha, né, que também vai dificultar o nível, sem contar todo o problema ambiental que isso vai gerar também. Já que a construção não suporta o tamanho dessas embarcações, muitas reformas estão em andamento para a ampliação dessa importante via mundial, a fim de acompanhar o crescente fluxo internacional das embarcações. Então, muito bem. Gente, como eu falei já para vocês, nós estamos em um mundo globalizado. E quando a gente fala globalizado, a gente não está falando apenas de informação, mas a gente também está falando de trocas comerciais. E globalização não é só você saber o que está acontecendo no outro lado do mundo. Globalização é que tudo depende de como essa roda tá virando, tá? Então, assim, a comunicação é um grande fator da globalização? Obviamente que é. Mas o transporte também vai ser, certo? A gente precisa de produtos que vêm de fora, assim como eles precisam dos produtos que vêm daqui. E isso vai afetar tanto a economia de um país quanto a economia do outro. Apesar de dinheiro entrar, dinheiro sai também. E isso faz com que essa roda econômica que a gente vive hoje funcione. Imagine se os países deixassem de comprar. Não teria condição, certo? Se a gente pegasse aí um país e ele falasse, não vou comprar. Como é o caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é muito difícil as relações comerciais com ela. Ela vai ter um pouco de relações comerciais ali com a China, porque é um grande aliado dela, certo? E eles precisam muito. Lembra que na Coreia do Norte vai ser um solo bastante infértil, tá? Ele vai ser um solo bastante... vai ser difícil, né? O seu cultivo ali não vai ser uma coisa muito legal. Então, eles precisam dos produtos de fora para se alimentar. Apesar de muitas informações a gente não ter desse país, lembra sempre, por exemplo, do Covid, ele não dá nenhuma informação do país dele, tá bom? O que eu acredito que, não sei se vai ter muitos casos lá, porque o trânsito de pessoas vai ser muito baixo. Não vai ter muita gente, não. Tem até um turismo, mas é um turismo muito, muito centralizado, tá bom? Lá você pode entrar apenas com guia turístico, você pode filmar apenas quando o guia turístico permitir, caso contrário você não pode nem mexer na câmera, certo? Então vai ser um país extremamente rígido com relação a isso, os turistas vão ir em lugares muito pontuais, assim, não vai ter uma grande infestação de turistas, né? Como é o caso do Brasil, França, Itália, né? Então vai ser um pouco mais complicado, certo? Então,
você pode ver que como vai ser um país que vai ter poucas relações comerciais com o mundo inteiro, vai ser um país extremamente pobre, carente, certo? Pelas poucas pessoas que conseguiram fugir do país, e os relatos que eles contam, você vai ver que é uma tristeza morar lá, viu? Principalmente para as mulheres, né? Então vai ser um pouco mais difícil ali convivência, porque não vai ser não vai ser um país globalizado, né? Ele não vai ter essa característica com relação aos outros países. A gente vai ter países comunistas, né? Até hoje a China se diz um país comunista, tá? Mas ela vai ser um país comunista extremamente globalizado. A economia dela, ela vai ter um comércio capitalista, né? Apesar das suas políticas serem comunistas. Mas, gente, que basicamente é ser um capitalista, certo, queridos? Não vai ter tanta diferença assim. O que vai ser mais diferente é que a liberdade de expressão não vai ser tão representada, né? Lá os países, a China, ela vai derrubar mesmo qualquer coisa que fale mal dela. Então, as redes sociais vão ser extremamente controladas. Você não pode falar mal do governo e tudo mais. E é isso, né? Até de fora. Então, não tem, né? Eles vão ter outras plataformas, mas sempre tem um jeito de acessar, gente. Não tem jeito. Sempre vai ter um jeito, mas eles derrubam depois de um tempo. Que foi que chegou? Foi o Felipe, né? Não, e o Vladimir. E a Laila. Certo, queridos? Então, ele bane tudo que vai contra a política. Então, você não pode falar nada da política lá, porque senão você vai ter um problema sério, né? Dificilmente você vai ter aí alguma coisa da cultura chinesa falando de política. Muito difícil. Porque eles não têm essa permissão, essa liberdade de expressão. Certo, queridos? Então, mas tudo isso para falar o quê? A importância do transporte, tá? Sem isso, a gente não teria qualquer condições de viver num mundo globalizado, não teria qualquer condições de viver em um mundo onde a gente precisa, né, de coisas que vêm de outros lugares, certo? Seja por rodovia, hidrovia, aéreo, ferrovia, certo, queridos? Então, a gente precisa disso também para ser um mundo globalizado, certo? Então, vamos lá. Qual é a importância do Canal do Panamá para o mundo? Então, nesse caso, queridos, a importância do Panamá vai ser, então, a comunicação entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, certo? Ele vai reduzir a distância entre esses dois oceanos, fazendo com que o transporte fique muito, muito mais rápido, certo, queridos? Vamos lá, então. 2. Vamos lá. Mesmo estando em território panamenho, durante muitos anos o Canal do Panamá foi administrado pelos Estados Unidos. Por quê? Porque o Panamá, essa construção, né, começou ainda quando o Panamá era colônia da Colômbia, tá? Então, o Panamá, ele tinha interesses em adquirir sua independência. Para isso, os Estados Unidos ajudaram, mas ele, você sabe, né? Aquele meme lá, pra você rir, tem que fazer rir, um negócio assim, né? Então, pra eu te ajudar, você vai ter que deixar eu controlar esse canal, certo, queridos? Então, essa vai ser a forma que o Panamá vai encontrar de conseguir a sua liberdade, né? E aí, por conta desses conflitos que existiu, o Panamá conseguiu a sua independência e os Estados Unidos assumem o controle do Panamá, que só volta para eles em 1999. Ok, queridos? Vamos para 3.
Em sua opinião, um país deve ter soberania sobre as obras feitas em seu território, mesmo que tenha necessitado da ajuda de países mais ricos para a construção? Então vamos lá, queridos. O que é soberania para começo de conversa, tá? Toda vez que vocês forem ver um discurso na ONU, nesses órgãos internacionais, G20, você vai ver nos discursos essa palavra, soberania. Mas que diabo que é a soberania, tá? Peraí, gente. Muito bem. Mas o que vem a ser a soberania? Soberania, meus queridos, é o controle que os países têm sobre si mesmos. Nenhum país pode chegar para você e falar assim: olha, eu quero que você legalize a maconha porque eu quero. Não, eu não tenho que legalizar nada porque você tá mandando. Quem manda no meu país é o povo, vamos botar o Brasil, né? É o povo brasileiro. Deixa eu ver. Os franceses, os holandeses, que tem uma grande indústria aí de maconha. Os holandeses não tem nada a ver com isso, certo? Vocês têm que tomar conta do país de vocês e o que a gente sabe, as políticas que vamos tomar no nosso. Vocês não têm nada a ver com isso, certo, queridos? Então, não se intrometam nos nossos negócios. Nós temos soberania para fazer o que quisermos, certo? Os tipos de lei, se vai ter lei que vai ser contra a pena de morte, como é que vai ser, como que vai ser implementado, tá bom? Por isso, a gente vai ver alguns casos em que o pessoal vai preferir o julgamento dependendo do país, tá? Por exemplo, um caso que teve aí, eu não lembro que ano foi, gente, mas que um brasileiro foi preso. Eu também não vou lembrar o país. Mas ele foi preso com porte ilegal de drogas, né? E aí ele tava no aeroporto e ele foi preso porque ele tava traficando, certo? Para esse país. E a pena de tráfico nesse país, no caso, é a pena de morte mesmo. Tá bom? Então, obviamente que ele não queria ser julgado nesse país. Então, ele falou com a embaixada, né? A embaixada brasileira falou com o país, com o governo lá, para trazer essa pessoa de volta para ela ser julgada aqui no Brasil. Só que com eles não rolou isso não, certo? O cara no final acabou sendo executado mesmo. Então, o que é isso? Foi a soberania do país que foi respeitada. Eles poderiam, por questões diplomáticas, ter devolvido o cidadão? Poderiam. Mas eles quiseram mostrar para o mundo, não só para o Brasil, tá? Mas para o mundo o que acontece quando você quebra as leis. Afinal de contas, ele estava quebrando a lei no país. Ele foi preso lá, tá? Então, isso vai fazer com que a galera queira que as suas leis sejam cumpridas. No Brasil existe esse tipo de pena? Não existe esse tipo de pena e eu acho que o nosso judiciário nem tá preparado para esse tipo de pena, certo? Só que nesse caso aí ele foi julgado nesse país. Então o que é a soberania, gente? É o controle que um país vai ter sobre as suas leis, sobre suas ações, sobre o que eles acham certo. Vai ter uma questão cultural também. Imagina, a gente chega lá no... Deixa eu ver aqui no Egito e fala pra todo mundo assim: olha, vocês não vão ser mais muçulmanos não, tá? Vocês vão ser agora católicos aqui. Não, a gente não pode interferir isso. Isso vai contra a soberania daquele país, contra a cultura deles, certo? Então, também sobre o que vai ser comercializado aqui, vai passar também pela direção dos países, né? Pelo governo dos países. Imagina, e a gente quer que indústrias venham para cá, que comece a comercializar coisas que a gente não consome. Não tem sentido, certo?
Então, eles vão ter a sua soberania. A soberania vai ser o controle dos países sobre todas as ações que acontecem lá. Então, o que vocês acham? Sabendo disso, essa aí é uma resposta pessoal, né? Então, sabendo disso, vocês acham que um país deve controlar o outro, né? Uma construção dentro do seu país, sendo que precisou da sua ajuda monetária? Fica aí o questionamento para vocês. O que vocês acham? Pode falar, pessoas. Um de cada vez, para que não haja tumultuação. Mas então aqui vai a minha opinião com relação à terceira questão, tá? Eu acredito assim, existe investimento de outros países e eles não podem esquecer que foram ajudados monetariamente por esses países. É para eles controlarem esse canal? Não acredito nisso, tá? Não é para eles controlarem. Mas, por exemplo, eles podem ter uma taxa de navegação por lá mais baixa, né? Até retornar o investimento. Alguns tipos de vantagens que outros países não terão, né? Então, nesse caso, sim, né? Vai ter umas vantagens, umas taxas diferenciadas, esse tipo de coisa. Agora, controlar um lugar porque precisou de investimentos de outro país, aí eu já não acho legal, não. Ou devolver em forma de empréstimo, né? Como eu falei pra vocês, quando você controla uma determinada região ali, você tira um pouco dessa soberania, né? Que tá acontecendo ali. Então, para mim, eu acredito nisso, que eles podem ter vantagens com relação a outros países, mas nunca controlar qualquer coisa que não esteja no seu território. Certo, queridos? Então, vamos lá. Não, acabou o horário, né, gente? Então, por hoje é só. Um beijo e um queijo e até amanhã.